bom dia. Que a paz esteja com todos. Espero que todos estejam bem. Estamos nessa manhã de segunda-feira, 1º já de novembro de 2021. Tenham todos um ótimo dia. Vamos começar mais uma live. Você que está sempre comigo, acompanhando pelo Facebook, acompanhando também pelo Instagram. Você que posteriormente vai também acompanhar a live pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então mais essa live, como sempre começamos, né? Vamos fazer essa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus Criador dos céus e da terra, nós louvamos, meu Pai, nós glorificamos o Teu nome. Eu te agradeço, meu Pai, por mais essa live, as pessoas que vão estar comigo agora, ao vivo, pessoas que vão participar dessa live, que o Senhor possa abençoar a todas essas pessoas, tanto do Facebook como do Instagram e posteriormente também do YouTube. Traz paz, meu Pai, a esses corações, no nome de Jesus, e que assim seja. Então nós vamos começar mais uma live, e o nome da live de hoje, já vou colocar aqui, nós vamos falar de um assunto muito importante, do mundo espiritual. Esse mundo que está, vamos dizer, paralelo ao nosso, né? Como ele funciona realmente. Nós vamos tirar aqui, biblicamente, entender como funciona o mundo espiritual. Nós vamos usar, a princípio, o livro do profeta Daniel. Você vai ver que ele estava em oração buscando uma resposta do Senhor para o seu povo. E houve uma batalha espiritual. Alguns personagens, né, que surgiram nessa trama, para você entender como funciona realmente. E no que nós vamos entender que o mundo espiritual é um mundo real, tá bom? Que existe realmente uma batalha espiritual do bem contra o mal. Os anjos de Deus que querem trazer a resposta para você, querem trazer solução para você, e os anjos do mal querendo atrasar a tua vida, destruindo a tua vida. Vamos ver então, procure aí o livro do profeta Daniel. Procure o livro do profeta Daniel, no capítulo 10. Nós vamos ler a princípio o primeiro versículo, capítulo 10 do livro do profeta Daniel. Nós vamos ler o versículo 1 a princípio, para tirarmos já o nosso estudo de hoje, né? Do mundo espiritual. Capítulo 10, versículo 1 do livro do profeta Daniel, é um livro do Antigo Testamento. Procure aí. E você pode participar, tá bom? Fazendo os teus comentários, até mesmo perguntas, e também compartilhando para outras pessoas. Você que está agora comigo ao vivo, já faça as suas perguntas a respeito do mundo espiritual. Vamos ver algumas atitudes que o Daniel ele teve, né? Que houve, através das suas atitudes, houve aquela reação no mundo espiritual. Então, capítulo 10, versículo 1, diz assim, ó: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Beltesazar, se você quiser anotar aí, esse nome é um nome babilônico, né? Tesouro de Bel. Bel era uma das principais divindades da Babilônia, da Mesopotâmia, né? Significa também Senhor, tá bom? Bel e Senhor é a mesma coisa. Então, Beltesazar é o nome que foi dado a Daniel quando ele foi levado para a Babilônia, tá bom? Então, Daniel, ele foi um dos que foram levados cativos para a Babilônia. Então, todas as suas profecias, toda a história de Daniel foi feita na Babilônia, tá certo? Onde ele cresceu, onde ele deu certo, vamos dizer assim, né? Onde ele prosperou foi na Babilônia. Vamos lá então. Cujo nome era Beltesazar. A palavra, olha aí, a palavra que foi revelada a ele, ó, era verdadeira.
palavra de Deus, né? Ela tem que trazer paz ao teu coração. Então é uma palavra verdadeira. E envolvia grande conflito, meu amigo. Preste atenção a esses detalhes aí. Então Daniel estava orando, né? E a palavra que foi revelada a ele envolvia grande conflito no mundo espiritual. Mas Daniel, ó, e ele entendeu esta palavra, ele compreendeu, né? Ele tinha discernimento espiritual e tinha entendimento da visão. Pronto, então tudo isso, né? No terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Então, basicamente, o terceiro ano do rei Ciro foi em 537 a.C., tá bom? Então, para você se situar, né? Nós estamos aqui no ano de 537 a.C. Nesse momento aqui, os exilados, né, os que foram levados para a Babilônia, estavam de volta na terra prometida. Para quê? Para reconstruir o templo, reconstruir as suas vidas, tá certo? Então nós vamos entender aqui como é que funciona o mundo espiritual através desse relato aqui. Então ele trouxe, né, a revelação daquela palavra, mas para que viesse essa revelação e ele entendesse e compreendesse, houve um conflito espiritual. Vamos ver aqui, ainda no livro do profeta Daniel, no capítulo 10 ainda, a partir do versículo 2, ó. Vamos ver que ele esteve por 3 semanas. O Daniel precisava de uma resposta sobre até mesmo o exílio, né, de Israel. Ele precisava dessa resposta. E ele orava, né, ele subia ao seu quarto e orava em direção a Jerusalém. Vamos lá, capítulo 10, a partir do versículo 2, ó. Naqueles dias, eu, Daniel, ele fala agora na primeira pessoa, né? Estive triste, alguns textos dizem, estive chorando por 3 semanas, isso é, 21 dias. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então, durante 3 semanas, o Daniel estava em consagração, né? Nós chamamos até isso de jejum, é uma consagração. Então, durante essas 3 semanas, ele, ó, não comeu alimento desejável, algo que ele gostava muito. Vamos dizer que Daniel gostava muito de café. Só um exemplo, né? Então, durante esses 21 dias, ele não tomou café. Vamos dizer que ele gostava muito de sorvete. Não tomou sorvete. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Olha aí, 21 dias sem também carne e nem o vinho, né? Para o alimento, até mesmo a sua bebida. Nem me ungi com unguento. Então, ele passou 21 dias, não passou nem perfume, meu amigo. O unguento, quando fala aqui, é um bálsamo, né? Que servia para a limpeza e também para trazer uma fragrância. Então nem perfume ele passou, e nem desodorante. Então ele passou 21 dias realmente em consagração. Por que, pastor, tudo isso? Porque ele precisava de uma resposta. Talvez você também busque uma resposta. Qual a razão de estar acontecendo algo na tua vida e você procura uma resposta e às vezes não encontra, né? Você pode fazer como Daniel fez. Agora, não vamos dizer que foi fácil, tá bom? Porque nesse período aqui, nesses 21 dias, enquanto ele estava orando, buscando uma resposta, até mesmo Deus já tinha enviado a resposta para ele. Só que quando o anjo, porque o anjo é que ia trazer a resposta para ele, quando o anjo ia trazer a resposta para Daniel, houve um conflito no mundo espiritual. É muito forte isso aqui. Vamos ver, a partir do versículo 4 aqui, ó. Capítulo 10 ainda do livro do profeta Daniel, a partir do versículo 4, ó.
E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, ainda na Babilônia, né? E levantei os meus olhos. Pronto, é agora. Agora vem a resposta. Agora vem a visão, né, que ele entendeu. Agora vai ser revelada a palavra para ele. Então eu levantei os meus olhos e olhei. Então, ele está falando aqui na primeira pessoa, né? E eis um homem vestido de linho, e os seus ombros cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago. Meu amigo, minha amiga. E os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Pastor, o que foi que então que ele viu? Ele viu um ser espiritual. A própria Bíblia vai descrever esse ser como um anjo. Então ele viu um anjo realmente maravilhoso, um ser maravilhoso que ele tenta descrever, humanamente falando, né? Ele tenta descrever esse ser espiritual que apareceu para ele depois de 21 dias de consagração. E é interessante que ele não estava em casa, não. Ele estava trabalhando junto ali com os empregados da Babilônia, próximo ao rio Idequel. Ou estava talvez em um lazer, mas, entendeu? Quando veio a resposta para ele, foi nesse momento aqui. Às vezes a resposta que Deus ele nos dá, não vai ser talvez da igreja, enquanto você está orando ali, é ou não é? Deus ele vai te dar uma resposta no momento certo, amado. É no momento certo que ele vai mandar a resposta. E aí sim, né? O mais interessante, nós vamos ver no versículo 7, ó, que haviam pessoas ali com ele, mas só ele viu aquela visão. Por que só ele viu? Porque só ele estava em consagração. Só ele tinha aquela condição de compreender aquela visão. Versículo 7, ó. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor. E fugiram, escondendo-se. Esse pessoal que trabalhava com Daniel, pelo amor de Deus, né? Pessoas que não têm coragem, talvez até seguranças ali de Daniel, nem viram. Mas, sabendo daquela condição, né, talvez um barulho ensurdecedor, eles correram. O Daniel ficou só. Então, quando ele ficou só, vai aparecer agora um personagem, né? Um personagem do mundo espiritual que vai falar com Daniel o que é que estava realmente acontecendo. E que quando ele começou a orar, 21 dias antes, quando ele se propôs aquela consagração, já havia uma resposta. Mas houve um conflito. Aqui, no capítulo 10 ainda, a partir do versículo 11, ó. E me disse o anjo: Daniel, homem muito amado, aqui é o anjo falando, tá bom? Entende as palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti eu sou enviado. Isso é, ele foi enviado 21 dias depois, antes, né? E falando ele comigo essa palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, eu sou do bem, tá bom? Eu vim aqui para te ajudar. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Pronto. Então, quando ele começou a orar, Deus já enviou aquele anjo para trazer um contentamento, trazer uma resposta, trazer um alívio para Daniel. Mas o que esse anjo vai relatar a partir de agora é que durante esse percurso até Daniel, até chegar esses 21 dias, houve esse conflito. Ele vai dizer aqui:
mais um príncipe do rei da Pérsia, agora já mais um personagem, né? Primeiro aquele anjo, agora o príncipe do rei da Pérsia, é o primeiro personagem, né? Me resistiu 21 dias. Então, esse príncipe do rei da Pérsia, nós vamos entender que era um ser também espiritual, era também um anjo, mas esse anjo não era do bem, era um anjo maligno, era da parte do mal, que se opôs, compreenda bem, ele se opôs a Daniel e se opôs àquele anjo que trazia a resposta para Daniel. Aqui. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias. Agora vai surgir outro personagem. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vai surgir outro personagem. Já surgiu o primeiro anjo, né? Surgiu o rei da Pérsia na história. E agora surgiu o Miguel. Miguel era um príncipe, né? Dos anjos. Ele era um ser espiritual, tá bom? Não vamos confundir Miguel, como algumas religiões confundem, com Jesus. Não. Miguel, claramente aqui, está escrito, né? O próprio Daniel o descreve como um anjo, tá bom? Um anjo da parte de Deus, que veio ao auxílio desse outro anjo, que iria trazer a resposta para Daniel, mas o anjo do mal, o rei da Pérsia, se opôs. E houve o quê? Houve aquele embate por 21 dias. Então, essa batalha espiritual, essa batalha nos céus, nos céus, né? No cosmos, no mundo espiritual, essa batalha foi travada durante 21 dias. Mas, graças a Deus, né, que esse anjo conseguiu trazer a resposta para Daniel. Então aí você já entende, né, como funciona o mundo espiritual. Ah, realmente, amados, esse embate de anjos, os anjos do bem e os anjos do mal. Os anjos do bem ao teu favor, para te trazer uma resposta, para te trazer uma cura, e os anjos do mal querendo se opor, para que a bênção de Deus não chegue até você. Nós vamos compreender. Em primeiro lugar, eu quero falar o príncipe do rei da Pérsia, né? O príncipe do rei da Pérsia era um anjo de oposição, tá bom? Nós vamos ver um exemplo no livro de Jó, a própria história de Jó. Um abraço aí, o Gilson, pastor Gilson. Pastor Gilson, eu vou tirar um dia para ir estar trazendo a palavra aí. É uma honra estar trazendo a palavra aí lá na igreja, tá bom? Já teve, o pastor Gilson já me fez esse convite, eu também me convidei, porque não foi só uma vez que eu já fui pregar lá na igreja, que o pastor Gilson é o pastor, né? Então o pastor Gilson aí já é um companheiro antigo, já foi aluno, já foi meu aluno, já foi professor de teologia também. Então é um grande amigo meu. Um abraço aí para o pastor Gilson. Mas vamos continuar aqui. Então, o primeiro exemplo que eu quero explicar para você, quem era esse príncipe do reino da Pérsia, esse anjo de oposição. Vamos ver no livro aqui de Jó, no capítulo 1, livro de Jó. Você também que está participando pelo o Instagram, eu não tenho como respostar para você agora, tá bom? Eu tenho quem está comigo diretamente aqui pelo Facebook, tá bom? Você pode fazer o seu questionamento também, está também divulgando, né, para outras pessoas essa live. Então, vamos primeiro explicar quem era esse ser aqui, né? Um príncipe, né? Que era uma entidade espiritual, era um ser espiritual, mas do mal, tá certo? Ele também se opôs a Jó. Nós vamos ler aqui esse relato de uma historinha, vamos dizer assim, que estava acontecendo nos céus, onde
os anjos, tanto os do bem como do mal, se reuniram ali diante de Deus. E houve aquela conversa, né, sobre outro personagem bíblico, né, Jó. E ele vai querer se opor a Jó. Vamos ver aqui. Ainda no livro de Jó, volte alguns livros aí, mas não desmarque o livro do profeta Daniel, que nós vamos ler, tá bom? Livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6. O livro de Jó é antes de Salmos, tá bom? Diz assim, ó. E no dia em que os filhos de Deus, né? Algumas traduções dizem os anjos, que são filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha aqui. O príncipe do reino da Pérsia é também conhecido como Satanás. Não sei se o mesmo ser, mas do mesmo grupo, tá bom? Do grupo do mal. Satanás aqui significa, a palavra Satanás, se você quiser anotar, significa adversário, tá bom? Então veio Satanás entre eles. Estava no grupo ali. Então o Senhor disse a Satanás, preste atenção nesse diálogo aqui, é Deus conversando com Satanás. De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor. Estou falando aqui do mundo espiritual, né? E disse, de rodear a terra e passear por ela. Olha onde é que ele está. Olha onde é que o diabo está, Satanás. Está passeando na terra. Está rodeando a terra. Esperando alguém, né, dar brechas para ele. Para que ele possa matar, roubar e destruir. Então ele diz, olha, eu estou rodeando a terra aí. Estou procurando alguém para destruir a vida da pessoa. Continuando. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Presta atenção, que o próprio Deus dava o testemunho de que Jó era um homem reto, era um homem justo. Aí o Satanás, né, com toda a sua arrogância, prepotência, falou para Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Ele pergunta, realmente ele te teme, Deus? Realmente ele é um homem íntegro? Ele vai dizer por quê, né? Olha o argumento dele. Porventura tu não cercastes de sede a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. O que é que ele diz? Olha, o Senhor tem abençoado Jó. Tudo que o Jó faz, o Senhor abençoa. Assim fica fácil de servir. Assim é muito fácil. Mas ele vai falar para Deus para tirar tudo do Jó, como se ele tivesse ali falando com Deus, né? Um desafio. Será que ele realmente é o que o Senhor está falando? Ou ele só é assim porque o Senhor abençoa ele? Tira as coisas dele, os seus bens, vê se ele continua sendo fiel. Então o diabo, ele está falando como se fosse ele mesmo, né? Ele que conhece bem o coração maligno do homem, né? Ele falou, ele não vai te servir mais não, Deus. Então, aí ele diz assim, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, aqui é o próprio, né, Satanás. Talvez esse mesmo, né, ou um ser também do mesmo grupo que se opõe àquela pessoa que obedece a Deus, como Daniel. Daniel é um exemplo também de um homem íntegro, como Jó. E disse o Senhor a Satanás, ó, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, esse primeiro ser, né, esse primeiro personagem,
que se opôs o anjo que trazia a resposta para Deus, esse ser é do mal, né? É Satanás, é o adversário. Agora vamos falar também sobre Miguel. Quem era Miguel nessa história? Miguel, amados, é conhecido biblicamente como o chefe da guarda do exército dos céus de Deus. Vamos até o livro de Judas. Pastor, onde é que é o livro de Judas? No Novo Testamento, tá bom? É o último livro antes de Apocalipse. Pronto, você vai até Apocalipse, é um livro antes, que vai falar desse anjo, né? Que sempre estava se opondo a Satanás. E teve um episódio, né? Que é relatado em um livro apócrifo, em que está Satanás, o diabo agora, ele vai receber outro nome, né? Agora o nome dele é diabo. Primeiro foi príncipe do rei da Pérsia, depois no outro episódio de Jó é considerado como Satanás, e agora ele vai receber outro nome, diabo. Diabo significa tentador, pronto, é o tentador. Então agora também ele estava se opondo e queria o corpo de Moisés. Meu amigo, minha amiga, talvez um dia a gente fale sobre esse assunto. Para quê? Para que ele queria o corpo de Moisés? Talvez a gente tire um dia para conversar sobre esse assunto, tá bom? Se você quer que a gente tire um dia para falar sobre esse assunto, você pode colocar também aí nos teus comentários, tá bom? Pastor, por que ele contendeu? O que ele queria com o corpo de Moisés? Vamos tirar um dia para ver isso aí, tá bom? Então Judas só tem um capítulo, né? Nós vamos ler aqui o versículo 9, ó. Presta atenção. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, mais uma batalha, né? O Daniel Almeida aqui. O Miguel, eu estou falando do Miguel agora, tá bom? O Miguel era, amados, era o chefe do exército de Deus, tá bom? O Miguel aqui é um anjo, não é Jesus, tá bom? Miguel aqui é um anjo, não é Jesus Cristo. Ele é apenas um anjo que sempre, né, está ali para guardar o povo de Deus nessas batalhas. Olha aqui, ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Pronto, então tá aqui. Então aqui, em uma das batalhas, né? Agora vamos ver mais um pouquinho mais, né? Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, ó. Vai falar mais uma vez sobre esse anjo, né? O Miguel, que apareceu no relato lá de Daniel. Tá bom? Diz assim, ó. E houve batalha no céu. Olha aí, não foi na terra. Então hoje, esse estudo é bem especial, porque nós estamos falando do mundo espiritual. O que acontece, meu amigo? Eu estou explicando aqui o que é que acontece no mundo espiritual quando alguém se move, né, no mundo espiritual. Quando nós que somos seres humanos, que o Daniel era como nós, de carne e osso. Mas ele orava, ele se consagrava a Deus. Por isso ele tinha respostas. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Agora, o diabo agora tem outro nome, dragão. E batalhavam, e o dragão e os seus anjos. Também, olha como ele também tem os seus próprios anjos, né? Então, os anjos que estavam com Miguel eram os anjos do bem, da parte de Deus, e os anjos que estavam com o dragão eram os anjos do mal, que sempre eles vêm com oposição, para que você não seja feliz, para que você não tenha respostas de Deus. Então, o que é que nós vimos em todos esses episódios? Um vislumbre, amados, da realidade das batalhas espirituais, travadas aonde? No céu, no cosmos, né? E que afetam os acontecimentos aqui na Terra. Então, nós temos como, pastor, está influenciando essa batalha? Sim, claro. Com oração, como Daniel fez, com consagração. É interessante aqui
no livro do profeta Daniel, voltando um pouco, no capítulo 10, no versículo 3, ó. Alimento desejado não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas, os 21 dias. Então ele estava como? Em jejum. Estava orando e se consagrando, e jejuando. O próprio Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, você pode ler, no versículo 21. Aquele relato entre que os próprios discípulos do Senhor não conseguiam expulsar os demônios que estavam na vida daquele jovem. E eles foram perguntar ao Senhor por quê. Ele falou: olha, há demônios com poderes tão grandes que eles só são expulsos, retirados com oração e com jejum. Ele diz aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas essa casta de demônios, né? Esses demônios em especial, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, há dificuldades, amados, no mundo espiritual que você vai ter que jejuar. Talvez você já está orando, mas falta ainda você se consagrar para essas batalhas espirituais. O que o estudo de hoje está deixando bem claro é que o mundo espiritual é uma realidade. Eu quero finalizar lendo um texto aqui da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Você sabe que a carta do apóstolo Paulo aos Efésios fala das batalhas, né? O apóstolo Paulo, ele sofreu grandes embates, né? No seu ministério. Tinha oposições de todos os lados. Mas ele sabia, sim, que aquelas oposições não eram humanas simplesmente. É óbvio, né? Que eram judeus, eram pessoas, sacerdotes, eram escribas, eram fariseus que se levantavam contra ele. Mas ele sabia, sim, ele conhecia o mundo espiritual. Sabia que havia algo por trás daquelas pessoas que se moviam no mundo espiritual, que influenciava negativamente aquelas pessoas para irem contra Paulo e irem contra o Evangelho. Ele fala aqui na carta dele aos Efésios, né, no capítulo 6, no versículo 12, nós vamos já ler isso aqui e já vamos finalizar essa live. Acredito que você já compreendeu o mundo espiritual, não é isso? Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, ó. Porque não temos que lutar. Pronto, pastor Renato também. Um abraço aí, pastor Renato. Um abraço também para sua esposa. Olha, a gente vai se ver por aí, tá bom? Com certeza. Se estiver aqui em Fortaleza, pode vir aqui na minha casa, tá bom? A gente vai se ver por aí, tá bom? Um abraço aí, o pastor Renato, a sua esposa. Sim, contra os principados, meu amigo. Contra as potestades. Contra os príncipes das trevas. Olha aí, lembra de quem? Do príncipe do rei da Pérsia. Olha aí, que é o apóstolo Paulo. Já no Novo Testamento, ele já compreendia também o mundo espiritual. Contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pronto, nos céus, onde há a realidade da batalha espiritual. Então, se você quer algo importante de Deus, se você precisa de uma resposta do Senhor para o teu ministério, para a tua vida, você precisa sim estar orando, estar lendo a palavra, né? É importante a leitura da palavra. Amados, importantíssimo. Você só vai crescer espiritualmente com a leitura da palavra, com as orações, com o jejum, para que Deus ele possa estar te dando a tua vitória, tá bom? Acredito que você compreendeu nesse estudo de hoje, né? Um mundo espiritual. E a próxima live nós vamos ter sábado pela manhã, tá bom? Eu quero já fazer essa oração por você que vai entregar a vida para Jesus agora, ou você que vai se reconciliar, tá bom? Eu quero que você feche os teus olhos e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, nessa manhã eu entrego a minha vida ao Senhor. Meu Pai,
perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para que do livro da vida nunca saia. Pois eu recebo ao teu Filho, Jesus Cristo, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Deixa eu orar por você. Deus abençoe o teu filho, que entregou a vida para o Senhor Jesus agora. Pessoas também que estão se reconciliando, meu Pai, que estão compreendendo o mundo espiritual. Eu oro também, meu Deus, por essa pessoa que esteve comigo até agora nessa live, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Pessoas que vão estar comigo posteriormente pelo YouTube. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa durante toda essa semana, meu Pai, trazendo paz a esses corações. No nome de Jesus, e que assim seja. Então, pessoal, já estamos finalizando essa live, tá bom? Eu espero você sábado que vem, se for a vontade de Deus, pela manhã, tá bom? Para mais uma live do estudo da palavra. Um abraço então e até lá. Amém.